Olá, crianças, tudo bem com todos vocês? Nesse domingo agora a tia teve a alegria de poder retornar à igreja, né? Que agora as crianças já podem estar indo novamente. Nós, por enquanto, não vamos voltar para a salinha. Nós vamos continuar com as nossas aulas aqui mesmo no YouTube, através dos vídeos, mas em breve, né, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente lá na igreja. Eu pude ver o Arthur, né, Arthur? Se você está aí me vendo, a tia ficou muito feliz de te rever de novo lá na igreja, né? E para a honra e glória do Senhor, nós estaremos todos juntos novamente em breve. Hoje nós vamos começar cantando um cântico pequenininho, muito fácil. Vocês vão ver como que é fácil. E esse cântico vai ajudar vocês a gravarem o versículo de hoje. Que o versículo de hoje, ele fala a respeito de nós irmos à casa do Senhor com alegria. Quando nós vamos à casa do Senhor, nós ficamos alegres por estarmos na casa do Senhor, aprendendo mais, né, do que Ele tem para nos ensinar, louvando e adorando a Ele. E esse cântico vai falar, vai explicar um pouquinho a respeito desse versículo, vai ficar fácil para vocês lembrarem e gravarem onde que está escrito na Bíblia. Está no livro de Salmos, Salmos 122, o versículo 1, tá? A tia tá com a Bíblia dela aqui, ó, aberta para vocês verem. Tá no Salmo 122, versículo 1, tá bom? Aí vocês podem pedir a ajuda da mamãe e do papai aí para vocês encontrarem o versículo que nós vamos trabalhar hoje. E o cântico fala assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Então esse é o nosso versículo, que diz assim, ó, lá em Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós sabemos, né, o quanto a igreja é importante para nós, o quanto nós estarmos ali reunidos com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos coleguinhas, na presença do Senhor, nos faz feliz, nos faz bem, isso é importante. Agora nós estamos passando por esse momento que nós tivemos que ficar aí esse tempo afastados, mas nós continuamos na presença do Senhor e tendo comunhão de uma outra forma, não é mesmo? Olha, depois de nós já, né, que nós já memorizamos um pouquinho aí o versículo, depois durante a semana, vocês podem estar lembrando do cântico e ir cantando para vocês não esquecerem o versículo que foi trabalhado. Nós vamos agora começar, né, com a nossa história. A nossa história hoje vai falar de uma pessoa também muito especial na Bíblia. E essa pessoa fez a diferença no tempo em que ela viveu. Olha, o povo de Deus, há muitos e muitos anos atrás, foi levado para um lugar distante da cidade deles, né? Eles eram de Jerusalém e o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Nessa época em que esse homem, que era um escriba e um sacerdote na casa de Deus, viveu, o nome dele era Esdras. Nessa época, quem estava governando lá na Babilônia, quem era rei da Babilônia, era o rei Artaxerxes. E ele pediu para esse rei, né, se ele poderia voltar à cidade de Jerusalém. Esdras era um escriba. O que é um escriba? Um escriba era uma pessoa que escrevia em papiro, escrevia em papel. Hoje, quando vocês vão estudar lá na escola, né, vocês sabem que a mamãe vai lá, o papai vai lá, compra o livro, né? Nós temos a revista da escola dominical, olha, que ela vem assim prontinha pra gente, né, em desenho, vem, tudo aqui escrito, né, impresso, olha só, impresso, né, escrito da maneira impressa, para nós, né, não termos assim, tanto trabalho de produzir algo assim.
as pessoas que produzem um material como esse, elas contam com a ajuda de máquinas para fazer isso. Mas naquela época não tinha nada disso, né? Não existiam máquinas que as pessoas pudessem usar para ajudar no trabalho. E elas tinham que fazer à mão, elas escreviam à mão. E nem por isso elas deixavam de fazer a obra de Deus, né? Então, o Esdras era um servo do Senhor que ele fazia esse tipo de trabalho. Ele pegava o papel, né, que era uma espécie de pergaminho, né, a tia já contou para vocês, olha, deixa eu mostrar aqui, olha. Era assim, olha, que ele era nesse tipo de papel aqui que ele escrevia, né, escrevia a respeito daquilo que precisava ficar registrado, né, na época. Então era assim que era escrito, era dessa forma que era feito. O Esdras fazia isso. E ele estudava, né? Estudava a palavra, ele olhava lá nos escritos e ele lia lá nos escritos da palavra de Deus e ele estudava a palavra de Deus, por isso ele sabia, né, o que Deus estava ordenando na sua palavra. O povo, quando foi levado, né, para uma terra distante da terra de origem deles, eles acabaram se distanciando do Senhor, porque eles não mais estudavam a palavra de Deus, né, como antes ela era estudada. Eles não mais sentavam, né, e alguém pegava lá a palavra do Senhor e lia para eles ouvirem. E com isso eles foram se distanciando de Deus. E aí eles começaram a cometer pecados, a estarem fazendo coisas que desagradavam a Deus. E eles não tinham mais acesso à palavra de Deus, né? A leitura da palavra de Deus, para que Deus pudesse falar com eles e através do que Deus falasse, eles passassem ali a obedecer à voz de Deus e a cumprir com aquilo que Deus gostaria que eles cumprissem, que eles fizessem. E com isso, Esdras se comoveu, né? Ele foi tocado por Deus para voltar em Jerusalém e exortar esse povo, a falar com esse povo que eles estavam errados, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, que eles precisavam pedir perdão a Deus e começar a fazer tudo aquilo que Deus estava mandando fazer da maneira correta, né, que eles parassem de errar. E foi isso que ele fez. Ele pediu o rei, né, Artaxerxes, para que o rei pudesse deixar ele voltar lá em Jerusalém para fazer isso. E ele fez, né? O rei permitiu, porque Esdras ele foi direcionado por Deus. E quando Deus ele nos manda fazer algo, Deus ele dá a direção e ele abençoa aquilo que precisa ser feito. Então Deus abençoou que o rei liberasse Esdras para que Esdras voltasse até Jerusalém. Esdras estava na Babilônia, né? E a Babilônia era um lugar onde as pessoas estavam totalmente distantes do Senhor, adoravam outros deuses, né? Estavam fazendo muitas coisas erradas que Deus não se agradava, que entristecia o coração de Deus. Ele estava num lugar totalmente diferente, né, do lugar da onde ele saiu, onde o povo estava sendo exortado a adorar a Deus. E ele foi até lá e ele se posicionou, né, assim, ó, e aí o povo ficou pertinho dele para ouvir o que ele estava dizendo. Olha aqui, todo o povo, olha, pertinho dele para ouvir o que Esdras tinha a dizer, né, que era a palavra de Deus. E eles começaram a ouvir, eles começaram a ficar muito atentos a tudo que estava sendo lido, a tudo que estava sendo falado. E aí eles começaram a ver que eles estavam errados. Deus começou a mostrar para eles ali, através daquela palavra, né, da palavra de Deus, que eles estavam errados, eles estavam fazendo coisas que não estavam agradando o Senhor. E eles precisavam se voltar para o Senhor rapidamente. E sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar quando viu que eles estavam, né, desagradando a Deus com as suas práticas. Eles começaram a chorar porque eles nem se lembravam mais do que estava escrito na palavra de Deus. E agora eles estavam tendo a oportunidade de ouvir novamente a voz de Deus falar com eles. Olha só como que eles ficaram tristes. Por que, crianças, que eles ficaram tristes? Porque eles se arrependeram dos seus pecados, né? Quando nós nos arrependemos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus
e fazemos algo que o Senhor não agrada, mas que aquilo ali o Senhor nos mostra que está errado, de uma certa forma é como se aquilo doesse em nós. E aí nós ficamos tristes, porque nós vemos que nós estamos entristecendo o Senhor. E dessa forma nós nos entristecemos também. É isso que é o arrependimento. E nós ficamos tristes, mas é uma tristeza que vai nos levar a obedecer. É algo bom para nós, que vai nos levar a começar a fazer diferente. Né? Porque se nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Deus nos perdoa e nós começamos a partir daquele momento a agir da maneira correta. E foi isso que o povo fez. O povo ouviu, se atentou, se arrependeu e começou, né, a fazer diferente e a fazer diferença naquele lugar onde eles estavam e se voltaram para Deus. E aí, Esdras falou com eles, né? Não precisa chorar, vocês estão chorando, né? Mas que esse choro não venha ser para a tristeza de vocês, né? A ponto de vocês pensarem que Deus não pode perdoá-los, porque Deus pode perdoá-los. Que esse choro seja para o arrependimento, para vocês se voltarem para Deus. E aí eles se alegraram, olha, eles se alegraram novamente, né? Diante do que Esdras tinha falado, eles prestaram atenção e aí eles pensaram, o Senhor, Ele nos perdoa. Se nós pedimos perdão e nós passarmos a fazer agora tudo corretamente, o Senhor vai ter misericórdia de nós e ele vai nos perdoar e Ele vai nos abençoar para que nós possamos continuar firmes no caminho dEle. Então Esdras, ele fez isso, né? A tia falou com vocês, que ele era um escriba, olha só, ele escrevendo, né, no papiro, no papel. Olha só, ele estava escrevendo, né? Era assim que mais ou menos eles faziam. Né? A canetinha deles era dessa forma, olha, não era uma caneta como a nossa hoje, né? Era escrito com tinta, eles molhavam a pontinha, né, dessa tinta, dessa pena na tinta e aí conseguiam escrever aí, né, nesse pergaminho, nesse papel, tá bom? Então hoje, né, nós aprendemos com Esdras que nós temos que estar sempre ligados na palavra do Senhor, ouvindo atentamente quando as tias estão aqui, né, ensinando para vocês a palavra de Deus, estão aqui no YouTube, quando vocês vão à igreja, estarem ouvindo o que o pastor está ensinando, o que os professores ensinam, para que vocês possam obedecer sempre à voz do Senhor e nunca nos esquecermos do que está escrito na palavra dele, tá bom? Vamos orar para que nós possamos estar assumindo esse compromisso, né? Vocês são crianças, mas as crianças também são chamadas a obedecer a Deus. Vocês não precisam esperar vocês crescerem, ficarem adultos, para vocês começarem a fazer a vontade de Deus. Não, vocês vão começar a fazer a vontade de Deus ainda crianças, né? É agora, é nesse momento que Deus chama vocês a obedecer. Aí já começa a fazer todas as coisas que agradam a Deus, né? Obedecer na escola, a obedecer o papai, a mamãe, e a estar sendo uma criança sempre que vai estar dando bons frutos. E as pessoas vão olhar e vão ver isso na vida de vocês. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada por cada criança que está tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra através desse vídeo, que está tendo a oportunidade de saber que elas precisam e devem se posicionar diante dos mandamentos do Senhor, diante da palavra do Senhor, para obedecer a Tua voz. Ó Pai, esteja ajudando cada criança a fazer a Tua vontade, que o Senhor esteja tocando no coraçãozinho de cada criança, para que o Senhor, ó Deus, venha ter o controle da vida delas nas Tuas mãos, para que elas possam cada dia mais honrar e engrandecer o Teu santo nome com tudo que fizerem. Nos ajude, ó Pai, a fazermos como Esdras. E quando nós tivermos a oportunidade também de ensinarmos o Teu amor ao próximo, que nós possamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima. Um beijo da tia Jane, fiquem com Deus.